né? O calor também, né? Me sinto no Brasil mesmo, né? Eu estou aqui, parece que eu estou no Brasil. Eu tenho que fechar os olhos. Não, estamos na Alemanha. Porque aqui com vocês, esse calor e todo mundo assim se abanando. Isso aqui é Brasil demais, né? Para os alemães, né? Então eu estou me sentindo realmente em casa com vocês. É o calor do interior ainda lá de São Paulo, né? É bem quentinho. São Carlos não é tão quente assim, mas onde eu já fui pastor lá, eu já cheguei a pegar temperaturas como essas que nós estamos vivendo aqui. Meus irmãos, eu gostaria de abrir a palavra de Deus e hoje de manhã eu preguei sobre o Salmo 121 aqui, os nossos irmãos, o nosso culto de fala alemã. Mas me deu vontade de falar outro texto aqui agora para vocês, e às vezes acontece isso comigo, sabe? Eu estou sentindo a vontade de pregar num outro texto, e eu vou pregar em outro texto aqui. Se der tempo depois, em outra ocasião, até mesmo durante a semana, eu posso repetir essa mensagem que eu fiz hoje de manhã. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Nós vamos ler do verso 18 em diante. Mateus 9, do verso 18 em diante. Mateus capítulo 9, do verso 18 em diante. Eu gostaria que vocês todos acompanhassem comigo a leitura desse texto. Diz assim: enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Quando Jesus, chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas, afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. E expelido o demônio, falou mudo. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que ele expele os demônios. Feche seus olhos mais uma vez. Eu quero orar pedindo para que Deus abençoe a leitura que nós fizemos agora da sua palavra. Pai Santo, nós rogamos que o Teu Espírito Santo se derrame sobre cada um de nós agora nesse momento. Que o Senhor nos ilumine a mente e o coração e faça com que a Sua palavra seja palavra viva, adequada, pertinente para cada um de nós agora nesse instante. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. A nossa leitura da Bíblia, ela é muito mecânica, né? Ela é muito artificial. Nós lemos um texto como esse e a gente fica assim, uma cara de interrogação às vezes, ou lendo isso como se fosse um jornal do dia, como se fosse algo comum, que eu acabei de ler para vocês aqui.
Aqui nós vemos uma manifestação enorme, imensa, do poder de Deus, do poder libertador de Deus. E a gente consegue ler isso como se nós estivéssemos lendo as notícias do dia a dia, com a mesma cara e com o mesmo espírito, como se fosse algo comum, o que eu acabei de mencionar aqui para vocês. E não apenas a nossa leitura ela é muito mecânica, como muitas vezes ela é destituída de vida. A gente lê e olha tudo isso e nós não conseguimos entender toda a emoção, todos os dramas particulares, todas as circunstâncias claras que são descritas para nós aqui nessa história. O texto começa, a leitura que eu fiz com vocês, começou do verso 18. E o verso 18, ele já traz um contexto anterior. Diz assim: enquanto estas coisas lhes dizia. Muitas vezes nós começamos a ler a partir de um ponto assim, e a gente vai, sem nos preocuparmos com aquilo que estava antes. Não é assim que a gente faz? Você pega um texto que diz assim, portanto, aí vai, né? Ou então, dessa forma, e aí você continua lendo, mas você não sabe o que aconteceu antes. Então essa nossa leitura fragmentada, cortada e mecânica da Bíblia faz com que o nosso contato com a palavra de Deus não reverta poder para nós, não se traduza em vida, para a nossa vida. O texto aqui diz, enquanto estas coisas lhes dizia. Mas que coisas são essas? Se você analisar o que estava acontecendo naquele exato momento, Jesus estava tendo uma discussão com os religiosos, os líderes religiosos da época dele. Uma discussão com os pastores da época dele, com o povo da igreja do tempo dele. E Jesus mostrava que aquilo que ele oferecia como evangelho, a proposta do reino de Deus, era algo tão radicalmente novo que não se encaixava em nenhuma estrutura daquilo que eles conheciam. E é por isso que ele faz a comparação do vinho novo no odre velho e do remendo novo em veste velha. Não se encaixava, não cabia a novidade que ele trazia como reino de Deus. E ele estava discutindo sobre o vinho novo e o odre velho, quando ele é abordado aqui por um que fazia parte daquela adega, que era responsável pela manutenção daquela adega do vinho velho, daquilo que eles conheciam, que era Jairo, o chefe da sinagoga. O Jairo, ele era aquele que era responsável pela liturgia da sinagoga. E de acordo com aquilo que nós estamos lendo, isso acontece em Cafarnaum. Sinagoga de Cafarnaum, um lugar que eu já fui várias vezes, levei o pessoal lá. Aquela sinagoga, não sei quantos aqui já conhecem, já viram a sinagoga de Cafarnaum. Aquela cidadezinha ali, pequena. A cidade de Cafarnaum, para nós hoje, é pequena. Para aquela época, era uma cidade grande. Mas as ruas são muito estreitas. E o edifício principal da cidade era a sinagoga. A sinagoga que nós encontramos hoje lá, eu posso depois mostrar fotos aqui para vocês durante a semana. A sinagoga que nós encontramos hoje lá, ela é uma reconstrução. Ela foi construída sobre as bases da sinagoga do primeiro século. Mas ela ainda mostra o tamanho da sinagoga do primeiro século, que era uma sinagoga grande, o principal prédio da cidade. E o Jairo, ele era aquele que dirigia a liturgia. Na tradição judaica, até hoje, nas sinagogas, existe a figura do Razan, que eles chamam. O Razan é aquele que canta, que conduz as leituras, que dirige todo o momento da adoração. E o Jairo era esse, ele era o Razan da sinagoga, o líder da liturgia. Era o que fazia parte de todo aquele sistema que Jesus denunciava como obsoleto, diante da mensagem viva do reino de Deus que ele trazia. E o Jairo agora vem à presença de Jesus e se prostra. E ele diz assim, minha filha morreu. Vem, põe a mão sobre ela e ela vai viver. Agora vocês imaginem, o líder de uma sinagoga, judeu, com aquela crença radical no monoteísmo de Deus, se aproxima e se ajoelha diante de um homem que não tinha ainda toda aquela sofisticação teológica em torno da figura dele como Deus encarnado. Jesus ainda não era visto como Deus encarnado pelas pessoas.
Mas agora aquele homem vê Jesus e se ajoelha diante dele, numa postura de adoração. E pede: vem comigo, põe a sua mão sobre a minha filha. Ela vai viver. Não é fácil você tomar uma posição dessa. Geralmente nós só cedemos, nós só reconhecemos a grandeza de Deus, nós só temos os nossos valores transformados, os nossos conceitos mudados, quando a dificuldade chega à nossa porta. Aí nessa hora vale tudo, não é? Aí qualquer fé pode ajudar. Aí você vai para a igreja, tem gente que vai para outros lugares, tem gente que tenta de tudo para poder buscar alguma chance. Vai para os cultos mais malucos, não importa. De qualquer lado que vier a bênção para mim que eu preciso, ou a solução que eu preciso, é bem-vindo. E Jairo vem nessa postura aqui. E ele vai com Jesus. E Jesus diz, a palavra diz, que Jesus se levanta e vai seguindo Jairo. E vai seguindo Jairo pelas ruazinhas apertadas de Cafarnaum. Uma rua, talvez a mais larga de Cafarnaum. Deixa eu poder aqui exemplificar para vocês. Das ruínas da cidade que eu conheço. Ela vai aqui mais ou menos dessa coluna aqui, até aqui essa tela aqui do projetor. Talvez a mais larga da cidade. Uma das mais largas ali, que é uma das principais que se tem. Agora, entre as casinhas, as ruas são muito apertadas. E vai Jesus sendo seguido por uma multidão. Na verdade, ele não vai andando, ele vai sendo andado, né? Ele vai sendo levado pela multidão, né? Lá no Brasil, nós temos lá as estações de metrô. Não sei quantos aqui conhecem a estação da Sé. Já pegaram o metrô na Sé? Já, né? Horário 5, 6 horas da tarde. Abre aquela porta da estação, abre a porta do vagão, você entra ali. Na verdade, você não entra, eles te colocam lá dentro, né? Se você levanta o pé porque não teve posição, tem outro pé debaixo do teu. Você já não pode colocar mais o pé. Se você se vira do lado, você não volta mais para onde você estava, né? Você começa a ficar ali completamente imóvel. Você sente uma sardinha na lata mesmo, né? Essa é a sensação que se tem lá. Essa era a sensação de Jesus, sendo levado pela multidão. Ele apertado, andando devagarzinho, roboticamente, na direção da casa de Jairo. E Jairo, angustiado, porque a filha dele estava morrendo, e ele queria levar Jesus até ela. E a história aqui vai contando o que acontece nesse dia de Jesus. O que eu li para vocês aqui é um dia na vida de Jesus, só. É o único dia. E tudo isso vai acontecendo na sequência. Ele vai caminhando e de repente ele para. E ele diz: opa, alguém me tocou. É um absurdo falar uma coisa dessa, né? Alguém me tocou. Ele estava literalmente esmagado pela multidão ali. Ele fala: alguém encostou em mim. E quando a gente faz assim um composer, quando você monta esse texto com os outros evangelhos, nós sabemos que Pedro pergunta para Jesus, né? Como que o Senhor pergunta quem me tocou? A multidão te aperta, te comprime. Você fala que alguém me tocou? Aí ele diz assim: alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Amém. De mim saiu virtude. Ele sentiu aquela, né? Algo que só ele sabe. Mas de mim saiu virtude, alguém me tocou. E Jesus para. E ele olha em volta, e ele quer saber de quem é a mão. Assim: eu sei que alguém me tocou. Agora eu quero ver a cara dessa mão. Quero saber o rosto dessa mão. Quero saber quem é essa mão. Quem me tocou? E ele se recusa a sair do lugar até que a pessoa não se manifeste. E no meio daquela multidão uma mulher aparece. E essa mulher, diz aqui o texto, que ela já tinha 12 anos. O texto do Evangelho de Marcos, principalmente, aqui diz também. 12 anos ela já vinha sofrendo de uma hemorragia, uma menstruação contínua. Ela menstruava o tempo todo e não havia como estancar esse fluxo dela. E ela já havia tentado de tudo, mas ela toca em Jesus. E o que ela faz é um ato de uma tremenda transgressão. Ela é impura de acordo com a religião. E ele é um homem santo. Ao tocar o homem santo, ela torna o homem santo impuro. E isso seria visto como uma blasfêmia. Mas Jesus inverte todo o nosso conceito de santidade, porque ele é o santo. E sendo ele o santo, nada pode contaminar aquele que é santo. Ao contrário, ele santifica onde ele está. E tudo aquilo com que ele tem contato. A mulher toca
E ele não fica impuro, pelo contrário, ele cura a mulher. E é o que acontece aqui. E Jesus, ele pergunta para ela, né? Ele diz para ela: tem bom ânimo, minha filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada. Na sequência do texto, Jesus, ele vai até a casa da filha de Jairo, a casa de Jairo, melhor dizendo. E lá ele encontra todas as pessoas reunidas e todos eles lamentando a morte da menina. A menina já havia morrido. E ele vê toda aquela cena de luto, de pranto. E eu não sei muito bem como é a cultura do luto aqui, mas eu sei que o luto é um momento de profunda emocional dentro de cada um de nós. E no Oriente Médio, por exemplo, eu sei como é a cultura do luto lá. É bem diferente da nossa. No Oriente Médio, principalmente nos lugares mais afastados, se você for no Iêmen, por exemplo, você vai ter mais ou menos uma visão de como era essa questão do luto nos tempos de Jesus. As pessoas fazem muito barulho. Lá não é nada reservado, né? O nosso luto é diferente. Você veste de preto, usa aquele óculos Ray-Ban, né? No máximo aquela coisa mais fina, né? Você dá aquela choradinha assim, chora com um cantinho assim, né? As pessoas dão aquele abraço assim, bem, né, contido e tal. No Oriente Médio não é assim. Lá vinham os tocadores de flauta, como fala aqui. E também não estavam tocando flauta, tocando alguma coisa suave, bonitinha na flauta, né? E eles alugavam as pessoas para chorar. Porque às vezes o morto não era tão querido assim, e ninguém chorava por ele, né? Então você precisava contratar gente para chorar e para poder estimular o choro também. Então lá funcionava mais ou menos assim. As carpideiras, as mulheres que choravam, contratadas para isso, eram ouvidas de longe. Se você passasse numa casa, você ia ver um som mais ou menos assim. Era assim que eles faziam. Sabe? Já viu isso? Elas têm um jeito de fazer com a língua delas que eu não sei. Mas vocês sabem como é que é, né? E vão batendo no peito, e vão se descabelando, e algumas rasgam a roupa, e eles vão batendo os tambores ali, e aquele som alto. Você sabe que ali naquela casa tem um morto. Ali eles estão pranteando alguém que morreu. Então quando Jesus chega na casa de Jairo, é esse o cenário. E ele ouvia esse pranto, esse choro, e as carpideiras fazendo esse barulho. E ele chega e fala: não, a menina não está morta, ela só dorme. E obviamente todos riram dele, porque eles sabiam muito bem que a menina já havia morrido. Mas Jesus chega, manda todo mundo embora, e ele tem essas atitudes dele que só ele tem, que são incompreensíveis. Ele acaba com o funeral. Acabou, vai todo mundo embora. Ele manda todos embora. Aqui não tem morte hoje. Não tem funeral nessa casa hoje. Ele manda todos embora e ele toma os pais da menina e 3 de seus discípulos, vai ao local onde ela está e diz: Talitá cumi, menininha, levanta para mim. Literalmente, ele diz: levanta para mim. E ela passa a viver. E é maravilhoso isso. Na sequência, saindo da casa de Jairo, não acabou ainda o dia de Jesus. Na sequência, ele é abordado por uma situação inusitada. 2 cegos que vão pelo caminho. Filho de Davi, tem compaixão de nós. Tem compaixão de nós, filho de Davi. Filho de Davi, tem compaixão de nós. Filho de Davi, tem compaixão de nós. Cansa isso, não cansa? Filho de Davi, tem compaixão de nós. Filho de Davi, tem compaixão. E eles vão o tempo todo, buscando pelo caminho, buscando. Agora, diz aqui o texto que Jesus entrou numa casa. E eu fico imaginando como que os cegos vão encontrar Jesus, se são 2 cegos, né? Os 2 cegos vão tateante, buscando Jesus pela cidade. Eles não sabem onde Jesus está. Jesus, ele não se faz acessível a eles. Ele vai e entra numa casa. E é esquisito esse jeito de Jesus, né? Jesus, ele não tem essas sensibilidades pastorais que às vezes nós temos, né? Se eu sei que alguém está me procurando, eu fico ali completamente mal se eu não dou a oportunidade para essa pessoa me encontrar. Jesus sabe que ele está sendo procurado, mas ele não facilita. Ele vai numa casa, entra e fica ali. Eles é que me encontram. Eles é que me acham. E ele fica lá. E eles vão procurando. Filho de Davi, tem compaixão de nós. Filho de Davi, tem compaixão de nós. E vão tateando pela cidade, procurando o endereço de Jesus. E depois de algum tempo, não sei quanto tempo, eles acham Jesus. E Jesus faz uma pergunta para eles. Eles dizem: Filho de Davi, tem compaixão de nós. E Jesus pergunta:
vocês creem que eu posso fazer isso? É a pergunta dele. E eles dizem, sim, Senhor, nós cremos. E Jesus diz, então seja feito de acordo com a fé que vocês têm. E diz a Bíblia que eles tinham fé. Porque foi feito de acordo com a fé que eles tinham. E disse que naquela hora os olhos deles se abriram. E Jesus dá uma advertência que eu também não consigo entender. Ele diz assim, olha, tenham cuidado para que ninguém saiba, viu? Agora imagina 2 cegos. Vão agora fingir que são cegos, depois que foram curados. Imagina o ceguinho andando na rua no dia seguinte. E aí um conhecido olha para ele e fala, ô Joaquim, né? Ô Antônio, não sei. Olha para ele. Mas peraí, você não é o cego? Ele, não. Eu estou cego, não enxergo nada, não enxergo nada. Continuo sem enxergar, né? É um absurdo Jesus pedir isso, né? Ele curava mudos e pedia para que eles não falem. Olha, você não fala, tá? O cara não falava, agora ele pode falar, não fala, quieto, tá bom? O cara era um cego, agora ele está enxergando, por favor, ninguém deve saber que você está enxergando, né? É difícil demais segurar uma coisa dessa, né? Ou é uma santa ingenuidade de Jesus, ou era uma provocação realmente dele aqui para a situação toda. Mas é algo muito, muito esquisito aqui. A gente lê certas histórias do Evangelho e a gente acha isso muito engraçado, né? 2 cegos procurando Jesus e agora eles não podem mais falar que eles são curados, né? Diz aqui o texto, pelo contrário, saindo eles divulgaram a fama dele por toda aquela terra. E a última história, a mais estranha de todas, acontece agora no verso 32 mesmo. É o final do dia de Jesus. Olha o dia dele. Ele já começa discutindo com os líderes religiosos. Ele vai sendo levado pela multidão. Ele cura a mulher com um fluxo de sangue. Ele vai na casa de Jairo, ressuscita a filha dele. Ele é abordado por 2 cegos. E agora o outro caso. É um endemoniado, mudo e surdo. Diz aqui o texto. Um endemoniado, mudo. Ele não fala. A possessão dele é para dentro. Tá? Aquele processo para dentro. Ele está possuído, mas ele não fala, não sai. Né? É o processo para dentro. E agora Jesus vê aquele endemoniado mudo na frente dele. E está ali possuído. E Jesus olha e diz a palavra que ele repreende o demônio. E naquele exato momento o homem passou a falar. E diz que as multidões se admiravam, dizendo que nunca nós vimos algo assim em Israel. Glória a Deus. Amém. Nunca vimos algo assim em Israel. Mas os fariseus reclamavam, é pelo maioral dos demônios que ele expele os demônios. Depois disso tudo, o que fica pra gente aqui dessa história que eu li para vocês? O que eu acho bonito aqui nessa história, meus queridos, é que nós vemos aqui 4 tipos de encontros que Jesus tem. Com 4 tipos de pessoas. Nós temos 4 encontros de Jesus. Jesus se encontra com a pessoa incógnita, o ser incógnito, que não quer ser visto. Ele encontra com o ser inconsciente, que não tem percepção do encontro que está acontecendo. Ele se encontra com o semiconsciente, que tem suas limitações, mas tem ainda uma compreensão a respeito de muitas coisas. E depois você vê ele se encontrando com esse que é consciente e limitado, que é o caso desses cegos. O que isso fica para nós hoje? E o que eu gostaria de deixar aqui como estímulo para cada um de vocês? Porque essa palavra de Deus ela é tremendamente estimulante para a nossa vida. Aqui nós vemos a ação de Deus disponível para cada um de nós, para cada tipo de pessoa, para cada necessidade que a gente encontra na vida. Primeiro encontro, o encontro de Jesus com a mulher com o fluxo de sangue, é o encontro de Jesus com esse ser incógnito, que não quer ser visto, que não quer ser diferenciado no meio da multidão, que não quer ser percebido. E muita gente assim existe hoje em dia. Gente que quer Jesus, mas não quer religião, por exemplo. Eu não sei se vocês conhecem gente assim, mas eu conheço gente assim. Gente que quer Deus, mas eu não quero o pacotão da igreja. Gente que quer os benefícios espirituais da presença de Deus na vida, mas por as mais diversas razões. Elas não concebem a possibilidade de estar aqui, por exemplo, junto conosco, como algo viável para a vida delas. Por muitas razões. Pelo trauma com a religião que muitos têm,
por tantos escândalos que são feitos em nome de Jesus, em nome da fé, e isso cria uma barreira emocional para essas pessoas. Ou pessoas, pela condição delas, têm medo de serem rejeitadas no nosso meio, ou pelos problemas particulares que viveram na vida, ou por muitas opções nos seus próprios relacionamentos que fizeram, ou por erros que cometeram no passado, têm medo de serem julgadas, de serem acusadas, de terem muitas vezes o dedo apontado para elas, de serem colocadas como referência de algo ruim no meio de um grupo de pessoas que estão buscando ali uma vida mais santificada. Enfim, por muitas razões. Tem muita gente que não vem para a igreja, porque a igreja, eu não falo vocês aqui, eu falo a religião no modo geral. Ela se colocou como intermediária entre Deus e os homens. E quando isso acontece, quando isso aconteceu na história, os escândalos que a religião trouxe, fez com que muitas pessoas um pouco mais sensíveis nos seus gostos ou nas suas escolhas não aceitassem tudo aquilo ou não conseguissem entender a figura de um Deus bondoso, amoroso, compassivo, misericordioso, com aquilo que enxergavam sendo praticados e realizados por aqueles que se diziam representantes desse Deus aqui na Terra. E é natural muitas pessoas não conseguirem fazer essa junção e não aceitarem, mas querem Deus no coração. Eu, lá no Brasil, pela Novo Tempo, a gente vive um fenômeno muito parecido com isso. Muita gente tem ouvido a palavra de Deus pela TV. E lá a TV tem alcançado muito, muitos lares, o acesso é muito grande. Em algumas cidades a TV tem sinal aberto. As pessoas ligam a TV sem ter nenhum tipo de plano, de pacote. Elas captam pela antena o sinal da Novo Tempo. Elas assistem a TV. E não é raro acontecer de encontrar algumas pessoas. Eu mesmo, às vezes no supermercado ali andando, olham para mim e me reconhecem. Ah, você é lá do programa, lá do Código Aberto, né? Você é. Ah, eu te escuto lá. E eu vou conversando com essas pessoas e eu vejo que elas entendem da Bíblia muito mais do que muitos irmãos nossos que frequentam a igreja. Elas estão ouvindo a palavra, estão sendo evangelizadas pela mensagem, mas elas não querem ir até a igreja. Por muitas coisas. E o que é bonito nessa história é que essa mulher aqui não queria ser vista. Ela tinha vergonha do estado dela, da condição dela. Ela queria passar desapercebida. Mas Jesus sabe. E Jesus tem misericórdia desses que querem ser incógnitos. O fiozinho do manto de Jesus. Ela não toca na barra da saia, como a gente imagina, né? Naquela veste longa. Ela não puxa no vestidão de Jesus. Jesus usava um manto chamado talite, que os judeus usam até hoje. E nesse talite você tem franjinhas. Ela toca numa franjinha do talite de Jesus. É um fiozinho só. Ela passa o dedo no fio. E por um fiozinho passou toda a graça de Deus para ele. Um fiozinho só. Um fiozinho do talite de Jesus. É tudo aquilo que é necessário para você poder libertar uma pessoa do mal. Glória a Deus. E muita gente hoje aqui perto de nós, perto de vocês, que deseja Jesus, quer Deus na vida, mas por muitas razões não estão aqui. Mas a graça de Jesus também alcança essas pessoas. E também está atuando em favor dessas pessoas. Por nosso intermédio ou de outras formas. Mas elas também são alcançadas pela graça do Senhor Jesus. É assim que Jesus se encontra com o incógnito. Mas a partir do momento que ele se encontra com Jesus, ele chama esse incógnito para se identificar. Quem é você? Eu quero que você agora se mostre. A graça vai até você, ela chega até você. Mas a partir do momento que ela chega, não há mais razão para permanecer escondido. A graça revela. O segundo encontro de Jesus é com esse ser inconsciente. É com a menina morta. A menina está morta. Ela não sabe que Jesus está lá. Ela não tem a mínima compreensão do que estava acontecendo em volta dela. Ela não ouve a voz de Jesus. Ela não pediu para que Jesus a curasse. Ela não tem consciência nem do mal que havia cometido a vida dela. Ela está morta. Para ela não há mais existência naquele momento. Mas o que é maravilhoso é nós vermos esse Deus que vence a barreira do inconsciente. A voz de Jesus se faz ouvir no sono dos mortos. Da mesma forma que muita gente hoje que vive esse estado de inconsciência em relação aos seus próprios males. O estado de perdição de muita gente é tão grande que nem eles sabem que estão tão perdidos como eles estão.
Eles estão tão hipnotizados pelo mal. É um estado de zumbificação total, de uma catalepsia espiritual tão grande, que elas não conseguem nem ao menos buscar aquilo que para elas é a vida. Eu conheço muita gente assim. Gente por quem você ora muitas vezes, mas aparentemente elas não demonstram a necessidade de Jesus. Gente por quem você intercede. Gente que você pode até chamar para poder vir aqui durante essa semana de oração, mas não vão sentir isso como algo necessário para a vida delas. Porque estão tão inconscientes a respeito do seu próprio pecado, da sua própria perdição, que elas não conseguem nem ter necessidade disso. Mas a voz de Jesus também alcança o inconsciente. A voz de Jesus também penetra o espírito e a alma desse que não sente nem a necessidade dele. E o mais bonito de tudo, ele faz isso em resposta à oração de alguém que pede por aquele que está inconsciente. É um pai pedindo aqui pela filha. Como acontece muitas vezes, né? Nós pais pedimos pelos nossos filhos. Às vezes os filhos estão longe, distantes dos caminhos do Senhor. A gente pede, a gente ora, a gente intercede. E muitas vezes parece que Ele não ouve as nossas orações. Mas a voz dele penetra no inconsciente da alma humana. Na mente humana, o Espírito pode plantar ali um desejo, uma necessidade que a própria pessoa nem sabe, não compreende, não entende, mas é plantado lá pelo Espírito em resposta à sua intercessão. E é essa necessidade que vai se avolumando, vai crescendo e vai conduzindo um dia, e um dia vai conduzir essa pessoa à vida que Jesus preparou para ela. Eu tenho certeza disso. Por isso não deixe de pedir, não deixe de orar, não deixe de buscar. Você que é pai aqui, você que é mãe, leva Jesus junto com você para casa. Leve Jesus. E isso é uma coisa que não acontece apenas nos lares daqueles que não têm conhecimento da palavra. Jairo era chefe da sinagoga. E sabe por que a menininha morreu? Morreu porque não comeu. Morreu por inanição. Morreu por falta de cuidado. Ela foi adoecendo por falta de cuidado. E isso era muito comum no Oriente Médio naquele tempo. As mulheres e crianças não tinham atenção, não cuidado muitas vezes. Ele era um homem que cuidava da adoração, da sinagoga, mas não cuidava da sua família. E a menina foi secando, morrendo, murchando, adoeceu. Não foi cuidado, morreu. E quando ela ressuscita, qual é a primeira ordem de Jesus? É comida para ela. Cuida dela. Cuida da menina. Alimenta a tua casa. Você que é pai, você que é mãe, ou você que é filho também, independe do qual seja o seu vínculo relacional. Leva Jesus com você também para a sua casa. Eu espero que a cada noite dessa semana você leve Jesus para a sua casa. Leve Jesus para os seus queridos, para os seus amados. Esse é o encontro de Jesus com o ser inconsciente. O terceiro encontro é de Jesus com aquele que é consciente, mas é limitado. É o encontro de Jesus com os cegos. Eles sabem quem Jesus é. Eles têm entendimento. Eles têm consciência. Como é que eles chamam Jesus aqui? Jesus é chamado do quê? Filho de Davi. E por que ele é chamado de filho de Davi? Filho de Davi é um título messiânico. Eles olham aquele homem e reconhecem nele o Messias prometido. Eles sabem quem ele é. Ele não é um profeta, não é um curandeiro, não é um pregador, não é um mestre carismático. Ele é o Messias prometido. E eles têm essa confissão nos lábios. Nós confessamos o teu nome, sabemos quem tu és. E eles buscam Jesus. E quando eles se prostram diante de Jesus, confessando aquilo que eles creem, o relacionamento de Jesus com eles é diferente dos outros. Para aquela que é incógnita, Jesus ele passa, se deixa tocar. Para o inconsciente, Jesus fala o inconsciente dele. Mas para esse que chega com uma confissão nos lábios, Jesus pergunta: você crê? Crê de verdade? Então vai ser feito de acordo com a fé que você tem. Hoje aqui eu acredito que eu estou falando para a maioria de vocês que se encaixam aqui nessa situação. Nós todos aqui. Nós louvamos a Deus aqui. Nós confessamos Jesus como Senhor. Pode ser que você creia um pouquinho diferente de mim ou alguns de outros, mas nós cremos. Nós temos a nossa fé. Nós temos a nossa profissão nos lábios. E por que muita coisa não acontece na nossa vida?
Por que a gente ora e aparentemente nada muda? Por que nós vivemos a nossa vida de maneira tão limitada? A existência é tão seca, tão improdutiva. Para aquele que chega diante de Jesus confessando, ele diz assim: seja feito de acordo com a tua fé. Esses tinham fé, por isso eles voltaram enxergando. Mas muitas vezes nós pedimos sem fé. É tudo de maneira muito mecânica, muito ritualística, muito artificial. Nós pedimos e não somos atendidos, não porque Ele não tem poder em atender. Nós não temos fé na força de Deus em nosso favor. Você acredita? Você confessa que eu sou quem você diz que eu sou? Você crê que eu sou o Cristo, o Messias? Então tudo que você pedir vai ser feito de acordo com a tua fé. Mas entenda uma coisa também, meus irmãos. O poder não está na fé em si. Não é a fé em si que salva. A fé em Jesus é que salva. Fé todo mundo tem. Eu posso criar um amuleto e falar que ele tem poderes mágicos e conseguir convencer pessoas a crer nisso. E muitas pessoas, por uma determinação mental, por foco e por aquilo que elas colocam como verdade na mente, no coração, até podem alcançar certas coisas e atribuir aquilo ao amuleto, como acontece em muitos lugares. Mas a fé verdadeira e salvadora não é fé por si só, é fé exercida em Jesus. E esses homens exercem a fé em Jesus. E é essa fé em Jesus que cura e que restaura. Você crê de verdade? Pergunto para vocês aqui, vocês creem? Sim ou não? Sim? Ixi, vocês iam voltar cego para casa desse jeito, né? É fome? É? Vocês creem sim ou não? Sim. Seja feito de acordo com a tua fé. É o que Jesus fala para você. E o último encontro de Jesus é com esse ser semiconsciente. Ele tem lapsos de consciência, mas ele tem uma força maligna nele. Ele quer falar, mas ele não pode. Ele está trancado dentro dele mesmo. Essa aqui não é aquela possessão de televisão que a gente vê muitas vezes, né? Eu não sei aqui, né? Mas lá no Brasil tem esses programas, essas igrejas. Já viram esses exorcismos na televisão, né? É um exorcismo muito de fachada, é muito falso, é muito teatral, né? O cara dá até pausa para o comercial com o processo ali, né? O cara está possuído ali com a mão para trás, assim, e o pastor fala assim: agora nós vamos tirar você em nome de Jesus, mas depois do comercial, para aí. Aí o processo na hora ainda para a câmera assim, depois do comercial. Não é nada disso, essas possessões falsas aí que a gente vê em muitos lugares, né? Aqui o homem realmente estava sendo oprimido pelo demônio. E acontece isso com muita gente. Eu vejo muita gente hoje presa, trancada emocionalmente dentro de si mesma. Pessoas que se fecharam, pessoas que foram se tornando cada vez mais isoladas, oprimidas por forças espirituais malignas na vida dela, por problemas emocionais, problemas psicológicos. Elas vão se trancando, vão se afastando, vão se fechando, vão se tornando um claustro dentro de si mesmo. Mas esse também, semiconsciente, também é liberto pelo poder de Deus, da mesma forma. Muitas pessoas vivem em estados de depressão profunda. E eu sei que a depressão não é só tratada pela religião. Há casos de depressão que são casos clínicos. Mas eu creio também no poder de Deus, que pode fazer a diferença na vida de muitos daqueles que estão se afundando hoje, se isolando, se trancando dentro de si mesmos. Pode ser por uma realidade espiritual ou até mesmo por algum problema que nasceu de origem emocional. Mas estão vivendo essa vida e essa vida agora fragilizada se torna um instrumento nas mãos dos poderes malignos também. Eles se aproveitam das nossas fraquezas, como foi o caso desse homem aqui. Mas Jesus, ele também consegue libertar esse que é o semiconsciente, esse que está trancado dentro de si mesmo, esse que não tem relacionamento, contato, comunicação com o mundo exterior. Ele também é liberto pelo poder do Senhor. Amém. 4 encontros, 4 casos diferentes. A incógnita, que não quer ser vista, o inconsciente, o limitado, consciente, mas limitado porque eles são cegos, eles não têm toda a percepção. Como muitos de nós também não temos toda a percepção, embora tenhamos nos lábios uma profissão de fé. E o encontro desse que está fechado dentro de si. São histórias que nós vemos hoje multiplicadas à nossa volta o tempo todo. E o que isso mostra para nós aqui? Qual que é a principal lição disso aqui?
Eu queria terminar falando isso aqui agora. Primeira coisa que a gente aprende aqui. Todos carregam limitações na vida. Todos. Todos eles aqui são limitados. Uma vem sangrando, outra está morta, outros são cegos, outro é possesso. Ninguém é melhor que ninguém. Eu posso ter uma limitação diferente da tua. Você pode ter um mal diferente do meu. Mas todos carregam limitações na vida. Todos nós. Não há ninguém numa posição melhor, não há ninguém numa situação mais confortável que o outro. Todos carregam limitação na vida. Segunda coisa que a gente vê aqui nesse texto é que todos foram encontrados exatamente onde eles estavam. Todos receberam a mesma graça e foram encontrados da maneira como eles estavam. E o encontro com Jesus se dá pela revelação do mal na vida deles. É isso que é estranho para a gente entender. Mas eles são libertos do mal pelo mal. Dá para entender uma coisa dessa? Parece algo contraditório. Mas é o mal que se revela na vida deles que possibilita o encontro com Jesus. Por isso que o mal que existe dentro de nós, ele tem que vir para fora, ele tem que vir à tona. Eu tenho que reconhecer isso. Uma vez que o mal vem à tona, eu posso conhecer o mal que existe em mim e ser liberto do mal pelo próprio mal. Isso mostra para a gente uma outra verdade teológica muito profunda. Nós imaginamos Satanás como uma espécie de Deus do mal. Deus do bem e Deus do mal. E muita gente tem tanto medo do diabo, do Satanás, medo do que ele pode fazer, medo do poder dele, das ações dele. Vive uma vida opressa pela figura do mal, como se ele fosse uma espécie de divindade maligna. Mas ele não é. Ele é um ser criado por Deus. Ele é criatura como nós somos. É claro que ele tem muito mais poder do que eu e você. Mas ele ainda é criatura aos olhos do Criador. O único lugar, Satanás queria ser Deus no céu. Não era essa a vontade dele? O único lugar onde ele encontrou esse posto de divindade foi na teologia cristã. Nós transformamos ele em uma espécie de Deus maligno, que pode todas as coisas, e vive lutando contra o Deus do bem. É uma luta intensa entre o Deus do bem. Deus não luta com o diabo, meus irmãos. Ele já venceu Satanás. Glória a Deus. O único lugar onde o diabo pode ter lugar de soberania é no meu coração, se eu permitir. Deus não tem problemas de enfrentamento com Satanás. Deus é vitorioso em todas as batalhas. E se Jesus aqui vence o mal pelo mal, essa é a prova de que até o diabo, e eu sei que ele está ouvindo o que eu estou dizendo aqui agora, e eu sei que ele não vai gostar, eu também não estou nem aí. O diabo também é servo de Deus, querendo ou não, porque o mal que ele intenta contra você é adubo de Deus para a graça de Deus florescer na tua vida. Amém. A menina morreu, por isso ela ressuscitou. A outra tinha um fluxo de sangue, por isso ela foi curada. Os outros eram cegos, por isso eles enxergaram. O outro foi possuído pelo diabo, por isso ele foi liberto. Até mesmo o mal, quando ele se manifesta, uma vez que eu encontro Jesus, é a partir desse mal que eu sou liberto de Satanás. E aquilo que ele pensou que era o mal na minha vida, aquilo que ele julgava como sendo a destruição total tua, é exatamente o plano de Deus para fazer com que você encontre a libertação e a graça de Jesus na sua vida. Amém. Essa é a soberania de Deus, meus irmãos. Esse é o poder de Deus. Quando eu decido deixar Deus ser Deus na minha vida. Todos encontraram a mesma graça. A graça é disponível para todos, independente de onde você está. A gente fala muito isso, né? Venha como está. Não é assim? Venha como está. Só que uma vez que você veio depois, a coisa muda, né? Venha como está. Agora que você está aqui, olha, anda direitinho, como a gente diz no ditado lá no Brasil, né? Escreveu, não leu, o qual comeu. Não é assim? Até aqui é a graça. Depois, agora, você dá de cara com as 2 tábuas de pedra dos 10 mandamentos. E se você pensar em transgredir um, Moisés quebra na sua testa as tábuas, né? É assim que muitas vezes nós vivemos a nossa vida espiritual. Essa graça de Deus não é assim. Ela se renova em nosso favor a cada dia. Cada dia você pode contar com essa graça de Deus. A cada dia ela vem ao nosso encontro. Eu não sei quantos aqui se encaixaram nessas histórias que eu li aqui do Evangelho. Mas hoje é a oportunidade de encontro para nós. É graça divina em nosso favor. A palavra de Deus aberta aqui, esse momento simples nosso, é graça em nosso favor. Há poder de libertação nesse encontro nosso aqui. A cada noite nessa semana de oração também.
A Bíblia diz que Jesus curava meramente pela palavra. Não tinha mandinga, não tinha óleo mágico, não tinha nada disso. Palavra dele. E a palavra de Deus hoje foi aberta aqui diante de vocês. E a palavra do Senhor vai ser aberta aqui durante todos os dias dessa semana. E eu tenho certeza que Ele pode curar. Ele pode penetrar no inconsciente de cada um. Ele pode alcançar os corações que não querem ser conhecidos, que não querem ser vistos. Ele pode fazer com que você que tenha uma profissão de fé nos lábios realmente entenda a sua situação e seja curado da tua cegueira. E Ele pode fazer com que muitos que estão trancados dentro de si consigam a libertação de si mesmos, do mal que tem oprimido a vida de cada um deles. Pela palavra dele. Esse é o convite do Senhor. Essa é a graça de Jesus. Eu creio nessa graça. E é por isso que eu vim aqui. Eu vim aqui não simplesmente para poder conhecer um país diferente, vim aqui passear com vocês, né? Eu vim porque eu sei que Jesus me chamou e me trouxe aqui. Para poder compartilhar com vocês essa graça de Jesus. Para termos as nossas forças renovadas pela palavra dele. Para que vocês tenham o poder do Espírito Santo. Para cumprir os propósitos que ele determinou para vocês como igreja aqui nessa cidade. E eu tenho fé que isso vai acontecer. Em nome de Jesus. Amém? Amém, amém mesmo? Amém. Esses dias eu vi no Brasil uma expressão, amém ou não amém? Eu nunca vi não amém na minha vida. Amém ou não amém? Mas é amém ou não amém? Amém. Amém. Deus seja louvado, meus irmãos amados. Deus abençoe cada um de vocês. Eu quero orar com vocês mais uma vez e peço para que você feche seus olhos. Vamos orar agradecendo a palavra do Senhor que nós ouvimos. Pai querido, nós estamos nos encontrando com Jesus agora nesse momento. Cada um de nós com as suas limitações. Cada um com o seu pecado, cada um com os seus problemas, cada um com os seus dilemas. Mas estamos aqui na sua presença. Que a tua graça nos cure, que a tua graça nos restaure, que a sua graça nos renove. E o Senhor, por intermédio de nós, alcance muitas vidas e muitos corações. A começar dos que estão mais próximos, da nossa casa, da nossa família, e aqueles que o Senhor colocar em nosso contato também. Nós cremos no Senhor. E é por isso que pedimos que o Senhor aumente a nossa fé. Para que, por intermédio da fé exercida no teu Filho, milagres e maravilhas aconteçam em nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.